A seguir, Memória Viva, mais uma produção da TV Universitária. Memória Viva, apoio cultural, Sistema Fierne. Olá, nós retornamos com o programa Memória Viva para hoje apresentar a entrevista com um cidadão especialmente importante, uma referência nas lutas democráticas desse estado. Ele que é natural de Afonso Bezerra, antiga Carapebas, é um homem típico do Vale do Açu, tem 77 anos de grande vitalidade, grande disposição e grande ânimo para a luta ainda hoje. Ele que foi líder sindical numa fase particularmente difícil na área da região, lá por Macau, chegou a ser deputado estadual com um desempenho brilhante nas lutas nacionalistas e atualmente é aposentado como pequeno empresário do comércio farmacêutico. Eu estou falando de Floriano Bezerra de Araújo, né, que nós temos um enorme prazer de receber neste programa, na companhia de diletos amigos. Geraldo Pereira de Paula, esta grande figura de advogado e amigo de Floriano, companheiro também de lutas pregressas, não é, Geraldo? E Ailton Marques de Araújo, que é um professor e é sobrinho do nosso Floriano, que nos acompanharão nessa entrevista, da qual eu começo perguntando a Floriano, como de resto pergunto a todos os nossos entrevistados. Floriano, começo de tudo, infância na Salinésia, é isso? Ou infância mesmo na Várzea, ainda lá em Afonso Bezerra, para só depois você se deslocar para Macau com a sua família, enfim? De rigor, minha infância aconteceu no Vale do Açu. Estive em Afonso Bezerra até 6 anos de idade. Então, voltei ao Vale do Açu. E lá estive até, grosso modo, até 15 anos de idade, porque acompanhei meus pais em 1938, com 11 anos, para Macau. Só que quando chegava a fase invernosa, eu voltava ao vale para ficar com meus avós, porque eu gostava da vida campestre, gostava de tudo aquilo que se faz no campo, né? E eu os ajudava e eles queriam muito bem, então a minha infância decorreu naquele campo, né? De coisas, e eu acho que eu tive uma infância feliz, porque eu era livre, como o vento. Era livre como o vento. E as primeiras letras, como se dizia antigamente? Os primeiros mestres, as primeiras experiências, descobertas? As primeiras letras eu estive numa aula de uma senhora chamada Francisca Custódio, chamada Dona Chiquinha, durante 2 semanas. Aprendi as 4 operações de conta e quando chego lá num sábado, final da segunda semana, houve uma sabatina e então estava na época a perigosa, né, a supliciosa palmatória. Né? E eu ganhei para uma mocinha lá, uma criança de 11 para 12 anos, e ela mandou que eu desse 12 bolos na mocinha, na criança, na menina. Eu disse que não dava. Ela se virou de pronto e disse, passa a palmatória para ela lhe aplicar 10 bolos. Eu digo, não aceito também, porque eu não aceito esse suplício aqui, esse problema de palmatória aqui. Isso é um absurdo, eu não aceito. E vou embora. Isso aí, para cá. Maravilha. Que idade você tinha? Eu tinha 11 para 12 anos. A gente pode dizer que nasce aí o Floriano briguento, o homem que vai para a luta, meio reverendo, em defesa do direito. Isso. Que coisa maravilhosa. E depois daí? Você foi para... Depois daí, então, 15 anos mais ou menos, eu passei nos campos, né? Sei. Em Macau, eu fiquei junto a meus pais, daí em diante, e botei muita água de calão, 2 latas, de porta em porta, vim de bicho durante 4 anos seguidos, para manter, ajudar a família. Seu pai era pequeno agricultor, não é isso? Quando ele morava nos campos, ele era agricultor sem terra. Ele trabalhava alugado. Sei. Era um sem terra, né? Uhum. Pois bem, e nesse nível de coisas, eu cheguei a ponto de, depois do jogo do bicho,
né? Aí fui me vincular ao trabalho nas empresas salineiras. Fui trabalhar como contínuo do Matarazzo, indústria reunida Matarazzo. Depois fui trabalhar como escriturário da firma Faveré, os Faveré do Rio Grande do Sul, uma empresa lá, que depois era a firma Faveré, depois mudou para a Sociedade de Sal Piaget Limitada, né? A partir daí eu tive, no permeio disso, fui trabalhar nas salinas, como trabalhador do balaio. Trabalhei 45 dias, entrei no prego. Ah, você foi operário de Operário de salina, 45 dias, o sangue jorrava para um lado e por outro, eu tive um medo, um pavor, e então deixei o trabalho, e no dia seguinte fui à casa de um cidadão que tinha por nome Manuel Pinado, que era feitor da Companhia de Comércio da Navegação, e fui pedir a ele uma conferência de sal. E expliquei para ele do fato, então ele disse, não tenha dúvida. Explique o que é conferência de sal, essa atividade. Conferência de sal é conferir os alqueires de sal, era uma medida, né? Uma medida da colheita do sal, né? Sei. Medir os alqueires do sal, os balaios. Balaio tem tantas cuias, cada cuia tem tantos alqueires, né? Então era isso aí. Significa dizer, você pleiteava uma atividade menos brutal do que a... Menos brutal porque eu estava com pavor, estava no prego, se chama na salina prego. Você dá o prego e não tem mais jeito para voltar, não. Sabe? A não ser que a necessidade de vida obrigue, você não tem. É uma coisa de natureza também psicológica, Floriano? Psicológica. A pessoa trava de vez. É porque é horroroso. É, né? É. Certo. Prossiga, por favor. Pois bem, e então eu trabalhei aí 45 dias como trabalhador do balaio, né? E em seguida eu fui trabalhar como conferente. No período dos 45 dias eu já me inscrevi no sindicato. Meu pai era o líder da categoria, né? Estava na organização, né, do sindicato. Em seguida eu, depois de conferente, é que então eu voltei a trabalhar na empresa lá em Macau, na Faveré, na Sociedade de Sal Piaget Limitada. Sei. Daí então, eu já inscrito no sindicato aqui, fui para o Rio de Janeiro. Organizei 26 correspondências expedidas entre o Palácio do Governo, né, e Macau, pedindo um emprego ao presidente Vargas para estudar no Rio de Janeiro. Finalmente, em determinado dia, né, eu recebi um telegrama do doutor Afonso José Coelho César, presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, IAPI, no Rio de Janeiro, me convocando para trabalhar no Rio, do IAPI. E eu já vinha juntando a reservazinha desse trabalho que eu fazia na empresa, né? Sei. Dava 50% a meus pais, para ajudar a manutenção da família, e já vinha juntando e preparando. Então, no dia seguinte, né, viajei ao Rio. Meu pai e minha irmã Olda foram me deixar no Recife, sabe? Tomei o avião para o Rio. Lá, então, passei 64 dias. Neste período de tempo, eu trabalhei 8 dias no IAPI, na Casa da Saúde da Mãe Pobre, no bairro do Rocha. Quando recebi, então, um telegrama do meu pai me chamando para Macau urgente, porque ele estava muito doente, gravemente doente, e o sindicato, que ele tanto tinha lutado 10 anos para construir, para organizar essa coisa toda, estava correndo perigo, porque estava havendo uma violência política, inclusive, dos cafeístas, dos comunistas, já tinham arrombado a porta do Estado 7, e eu não tergiversei, pedi a minha volta a Macau. Floriano, não esqueça que essa tua narrativa está excelente, mas eu queria fazer um retorno, uma ponte no sentido da fase inicial, para que você pudesse falar um pouco, porque você disse que o seu pai era um líder sindical. Exato. Significa dizer que está no sangue, essa coisa da luta, Exato. uma coisa... Você lembra, você criança, de alguns exemplos que ele tivesse mostrado para você concretamente, ou você descoberto por via das ações dele, de sindicalistas, uma coisa que deixou você orgulhoso, coisa assim, não? São tantos que talvez esse tempo aqui não desse para chegar lá, mas... Falar da borracha, né? Eu acho que foi a primeira grande importância dele. Pode lembrar. Eu acho que o Floriano estava ter lembrado, mas uma das primeiras demonstrações da liderança de Venâncio Zacarias é quando ela regimentou um grupo, né, de cidadãos de Macau, desempregados na época, e na esperança de ganharem dinheiro fora do Estado, ele
levou de mais de 30 homens para o Amazonas para extrair seringa, né? E lá fazerem riqueza e voltarem com patrimônio, pelo menos para criarem as famílias, sustentarem as famílias, né? Então, a primeira grande demonstração antes do Sindicato Sarandeiro, eu acho que a demonstração deixou todos nós fazendo parte da família de Venâncio, com uma demonstração de grande coragem, né? Enfrentar, sair daqui do Rio Grande do Norte para as matas, né? Nessa época dos seringais, né? Com a febre amarela lá agraçando, matando todo mundo. Então, isso aí é uma demonstração realmente de muita garra, coragem, de fibra. Né? Mas eu insisto nesse ponto, da luta sindical. Retomando o fio da pergunta, então eu diria que esse fato que aí tu acaba de narrar foi justamente consequente da perseguição que a Companhia de Comércio e Navegação fazia com Venâncio Zacarias de Araújo, meu pai, né, grande liderança sindical na região, e durante um espaço de... fazia 6 anos, marchando para 7 anos, ele chegaram a ponto de não permitir que ele pescasse nas Camboas de Macau, que a Companhia de Comércio dizia que tudo era dos seus limites e que ele não era possível, não tinha espaço para isso. Então, botava os seus capangas para ficar nas Camboas esperando que Venâncio botasse a cara para Sacatu. Então, ele chegou a um ponto de opressão que quando apareceu o Centro, serviço, né, do controle do trabalhador para o Amazonas, né, ele se apresentou na primeira hora e controlou turmas e foi à frente das quais, e por lá passou quase 2 anos para poder tornar o Rio Grande do Norte. Ô Floriano, seria interessante também, e eu peço permissão aos companheiros da nossa entrevista, que você relatasse um pouco, sobretudo para a audiência mais jovem desse programa, que é uma audiência muito significativa, essa questão do trabalhador colocado nesse cenário que aí está. Direito trabalhista nenhum, praticamente, não é? Nesse momento a coisa ainda... o próprio Getúlio, eu estou me referindo à época do teu pai. Então, as massas trabalhadoras sofriam as maiores violências sem que houvesse interferência de político, de previdência, por favor, Porque Geraldo. naquela época, antes da CLT, os casos entre trabalhador e patrão eram resolvidos na polícia. Na polícia? Era resolvido na polícia. Você era meu patrão, me despedia e, além de me despedir, ainda me mutilava. Por isso ia parar na delegacia de polícia. Daí é que, depois de 37, depois de 10 de dezembro, de novembro de 37... Já no Estado Novo. Aí que começou o Estado Novo, em 10 de novembro, veio a CLT, que veio por decreto, não foi lei, foi um decreto de Getúlio Vargas. Aí foi que passou a melhorar, que não resolveu de vez, não, e Floriano sabe disso, que não resolveu de vez, e ainda se lutou muito, e até ainda hoje se luta. Perfeito. Floriano, vamos retomar então do ponto que eu interrompi você. Você dizia que o seu pai fez um apelo dramático envolvendo questão de saúde, mas envolvendo também a própria luta sindical, para que você retornasse a Macau e não deixasse a luta esmorecer. Foi isso? É verdade. Então. E eu não tinha por que me negar a voltar de imediato, porque meu pai, para mim, era como que o Deus na terra. Primeira linha. E segundo, porque eu já me achava com uma certa vontade de participar daquela luta para ajudar os trabalhadores em Salinas da região. E assim voltei de imediato, e quando cheguei, meu nome já estava incluído na chapa que ia haver eleição 3 dias depois de decorrer as eleições, e eu fui eleito vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Sal de Macau. Meu pai como presidente. Ah, é? Aí, passados 2 anos, eu fui eleito presidente e fui eleito mais 3 vezes, então foram 4 presidências e uma vice-presidência. 4 mandatos. Foram 10 anos seguidos de vida sindical. Trace, Floriano, o quanto possível, um perfil das lutas sindicais desse período. O que é que você lembra de mais significativo? Teu primeiro grande
impacto no convívio com a experiência do sindicato? Meu primeiro grande impacto foi organizar e lutar para conseguir o primeiro contrato coletivo de trabalho da minha administração. Contrato coletivo. Uhum. Então foi a partir daí que havia uma dissensão muito grande entre os dois sindicatos, Trabalhadores de Salinas de Macau e Sindicato de Mossoró, né, com sede em Mossoró, com carta em todo o estado, menos o município de Macau. Capitaneado por Joel Paulista. Joel Paulista, Antônio Tenório, Antônio Lima Souza, Isso. né, Alfredo Avelino, Uhum. Francisco Guilherme e outras figuras. Uhum. Né? Então, por via disso, eu achei que a gente tinha que abrir um diálogo para encontrar uma maneira de unificação das forças. Trabalhar E conjuntamente. foi aí que a gente, né, que eu chamei meu pai, expliquei a ele do fato e perguntei se ele queria, aceitava fazer esse trabalho, tá, essa coisa toda, se ele queria se propor a fazer esse trabalho, né, porque ele era a liderança maior, porque ele era mais velho, era mais experiente, e o problema tinha acontecido com ele, né, porque o pessoal de Mossoró era vinculado ao Partido Comunista. O Partido Comunista. Exato. Enquanto que Venâncio era um idealista. Nem era comunista, nem era socialista, era É um uma linha idealista. seguida ao pé da letra por você, né? Você nunca foi filiado a Partido Nunca fui. Comunista, nunca fui. não, né? Não, nunca fui. Certo. Pois bem, aí ele disse, pronto, vamos abrir o diálogo. Então, eu telefonei a Mossoró, telegrafei a Mossoró, pedindo que mandasse uma comissão a Macau para a gente começar uma conversa. Tá? Então foi a comissão a Macau, né? Foi Antônio Tenório, Alfredo Avelino e Joel E o Paulista. próprio Joel. E foi aí que a gente começou esse diálogo, essa conversa, e a partir daí a gente foi unificando as forças, e no primeiro contrato coletivo de trabalho a gente já começou, né, na minha administração, já começou quase unificados. Só que a unificação veio justamente já no penúltimo contrato, certo? A partir daí, todo o nosso trabalho à frente do sindicato foi ombro a ombro, irmanado com Mossoró e vice-versa. Uhum. Floriano, as empresas salineiras, as grandes empresas salineiras que se instalavam em Macau, elas tinham o controle total da economia da cidade, não é verdade? Quer dizer, com a coisa, inclusive, obrigando a uma atividade sazonal mesmo, né? Que em períodos de verão, na colheita do sal, etc., mas no inverno as pessoas migravam para o campo para plantar e tal, não é assim? Isso. Né? Trabalhadores avulsos e eventuais, né? Uhum. Trabalhadores em Salinas. Uhum. Então tem o período da colheita, é um período sazonal, né? Certo, Aí então tem a época do inverno, durante o inverno se fala em colheita de sal, certo. né? Certo. E assim foi durante todo o tempo do trabalho artesanal das E salinas. como era que esses grandes magnatas, a Condessa Pereira Carneiro, esse povo todo, engoliam uma pessoa, assim, um líder como você, franzino, de compleição, uma pessoa de origem humilde, etc. Você batia de frente com essa gente mesmo? Batia de frente, não com o Conde Pereira Carneiro, porque não é bem já da minha época, sabe? Ah, tá. Mas com os seus representantes em Macau, né? Gerente, depois superintendente, essa coisa toda. Então o debate aí começou frontal, né? Com esse gerente, ou depois superintendente, né? E daí então no primeiro contrato, no segundo contrato, a gente já teve que tirar para começar as lutas em Macau, digamos, quanto ao nosso sindicato. Nós fazíamos a primeira Assembleia Geral, né? Para discutir o contrato, tirávamos a pauta, né? E então íamos para Mossoró fazer a discussão em Mossoró. Uhum. Em Mossoró a gente abria discussão e as mais das vezes, durante seis contratos coletivos, as mais das vezes a gente tinha que, em um determinado momento, passar para o Rio de Janeiro para discutir a pauta com o sindicato patronal em Mossoró, que era FSOL. Francisco Ferreira Souto Filho, né? E a representação do Ministério do Trabalho lá no Rio e o Instituto Brasileiro do Sal, também no Rio. Uhum. Então, e às vezes a presença da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria em apoio moral ao trabalho. Tá. Floriano. Deixa eu pedir, Geraldo, por favor, e Pois Ailton, não. eu vou pedir um pequeno intervalo agora, intervalo que nós fazemos habitualmente,
fim do qual nós retomaremos essa conversa com Floriano, os desdobramentos dessa luta sindical e a chegada de Floriano ao parlamento. Deve ter sido o primeiro líder salineiro a chegar no parlamento, se eu não estou enganado. Daqui a pouco nós retornamos. Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. Clima de otimismo. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando o grande líder sindical, o ex-deputado Floriano Bezerra de Araújo, e eu passo de imediato a palavra para Geraldo Pereira de Paula, advogado, amigo de longos anos e de grandes lutas com o próprio Floriano, para dirigir-lhe uma pergunta. Geraldo. Não, a pergunta que eu faço a Floriano é que o sindicato de Macau ficou sempre ligado ao sindicato de Mossoró. É isso? Por uma questão necessária. E eu pergunto a Floriano se Areia Branca, que também era uma zona salineira, não é uma zona salineira, por que não se incorporou a essa luta de Macau e Areia Branca, de Macau e Mossoró? Se você tem condições. Areia Branca era incorporada através do sindicato de Mossoró, que Areia Branca era a delegacia respectiva. Ah, sim. Então a luta de Areia Branca era através do sindicato sede em Mossoró. Satisfeito. Uhum. Geraldo, eu queria aproveitar esse passo que nós estamos falando da emergência de Floriano nas lutas sindicais. E, por coincidência, diante da sazonalidade, né, das salinas, no período de verão, salina. E no período do inverno, essas pessoas voltavam para a agricultura, pequena agricultura familiar. Subsistência. Subsistência, né? Exatamente. Então, eu acho que foi aí, então, Floriano, que surgiu o seu primeiro embrião de também lutar pelo surgimento toda aquela área do sindicato rural, ou isso já estava enraizado antes? Sua pergunta é altamente pertinente. Justamente, a nossa categoria profissional dos trabalhadores em Salinas era muito vasta, alcançava diversos municípios circunvizinhos a Macau, onde então os municípios de Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Pendências, hoje Alto Rodrigues, Iaçu, né? Santana do Mato, Ipanguaçu, toda aquela região estava vinculada ao nosso sindicato. Então, eu via aquele problema. Quando terminava a colheita do sal, aquela gente voltava para a agricultura. Quando começava o trabalho da colheita, aquela gente vinha da agricultura. Então, fazia as duas, né? E aquela gente vivia numa pobreza extrema, não tinha limites. E então, por via da minha penetração na vida pública, né? Já aí então eu fui chegando a essas conclusões que era preciso agir. E então, na primeira quinzena de janeiro de 1960, juntamente com os trabalhadores rurais do município de Iaçu e do Vale do Açu e do município de Afonso Bezerra, fundamos os dois sindicatos respectivos. Sindicato do Vale do Açu com o nome de Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração da Cera da Carnaúba do Vale do Açu. Porque quem faz a extração da cera faz o amanho da terra, faz a agricultura. Certo. E Afonso Bezerra deu o nome mesmo, Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Afonso Bezerra. O presidente do sindicato do Vale do Açu foi Manuel Bezerra da Silva, chamado Bacal, né? Era um vulgo dele. E em Afonso Bezerra foi o senhor Justo Bezerra do Carmo. Foi o presidente do sindicato de Afonso Bezerra, o primeiro presidente. Floriano, só para esclarecer o telespectador, nesse momento notam-se nitidamente duas tendências ligadas a essa questão da terra, com a criação de sindicatos e com a criação das ligas camponesas, lideradas por Chico Julião. A alguma dessas duas tendências, os sindicatos que você fundou se filiavam? É o seguinte, por via da fundação dos dois primeiros sindicatos
E então aqui, os políticos, os oligarcas, através do Ministério do Trabalho, botaram a pata em cima e os sindicatos não tiveram os seus, né, as suas cartas, ou seja, o seu reconhecimento pela Delegacia do Trabalho. Uhum. Então, eu notei que estava sendo solapado pela base, né? E daquele jeito a coisa não ia. Então, fui a Recife, passei 4 dias com o líder Francisco Julião e pedi para ele me levar às ligas básicas lá, das ligas camponesas. Ele me levou a Seriaém, me levou à Cidade do Cabo, me levou à Zona da Mata, me levou ao Engenho Galileu, foi o primeiro, por sinal. Então, eu me abiberei de tudo aquilo, tomei conhecimento a fundo de toda aquela situação e voltei ao Rio Grande do Norte e me articulei com um rapaz, uns companheiros que tinha aqui já, inclusive distribuindo a Liga Camponesa, distribuindo o jornal, que era o caso do Beri Medeiros, Pedro Simão Pereira, né? Perfeito. E então juntei um grupo Paulino de companheiros. da Costa. Antônio Paulino da Costa trabalhava nos Correios, né? E doutor Geraldo, de imediato, eu convidei daí para... Geraldo já era advogado na época, não? Para ser advogado né? da Liga, né? E ele de pronto disse, em primeiro lugar, parabenizo os trabalhadores rurais por estar, né, procurando se organizar, e a você pela ação, pela iniciativa, e vou prestar os meus serviços profissionais à Liga, não vou querer centavos, não vou querer honorários em absoluto. Maravilha. Mas, nesse momento, Floriano, do menino ainda revoltado com a ação da professora lá em Afonso Bezerra, Em Macau. Em Macau, no episódio da palmatória, já ganha uma visibilidade extraordinária. E aí é nessa ocasião que você chega ao parlamento? Não, é até antes disso, não é? Não, ao parlamento eu cheguei já da vida sindical, né? Em 1950, eu era 1954, eu era vice-presidente. Portanto, precede isso aí. É bom que a gente possa... Em 1954, eu era vice-presidente do sindicato. Aí fui candidato a deputado estadual, tive 954 Começa votos. com que partido, fiquei na primeira Floriano? suplência. Começa com que partido político? PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Era o partido O do verdadeiro, presidente do velho Vargas ainda, exatamente. Agora, Vargas, só que quando eu me vinculei ao partido, eu procurei tomar conhecimento qual era a doutrina do partido. E então encontrei a doutrina daquele grande pensador gaúcho, né? Alberto Pasqualini. Né? Que era um socialista moderado. Né? Então, dentro do PTB, eu achei que ali era a via para eu me alicerçar, jogar os pés, né, e caminhar. Então, foi por aí. E aí você ficou como suplente, com uma Fiquei como votação que suplente. deve ter surpreendido Na as época, pessoas. tinha 954 votos e não fui eleito porque a burguesia local me tomou, naquele tempo era a chapinha pequena, Claro. aquela chapinha branca, então tomaram a minha Trocavam chapa nas toda. filas, Meio etc. do caminho das Só urnas. dentro No caminho das urnas. Só dentro do para-raio de Macau foram encontradas 1.800 chapas Floriano, tomadas. explique para o telespectador jovem esse processo eleitoral. Você se apresentava candidato, no dia da eleição, as chapas com os seus nomes, pequenos papeizinhos com os nomes do candidato, eram entregues aos candidatos. Né? Quem mandava fazer as chapas? O próprio candidato? Ou o próprio candidato ao partido. O partido. É. Muito bem. E aí o que é que acontecia? Quando chegava na Colocava fila no da envelope. votação, etc. Bom, quem mandou fazer fui eu. E então passava para o eleitor. Só que o burguês tinha transporte, eu não tinha. Você se lembra que ele foi que mandou fazer? Você se lembra que mandou as chapas? E a primeira sua eleição você mandou as chapas? Sim. Pois é, isso aí, nessa coisa toda. E aí então a gente entregava a chapa ao eleitor, Dentro do mas envelope. o rico, ou o ricaço, Sei. ou o burguês, que queremos chamar assim, né? Que é o caso de José de Arimateia Os Xavier. reacionários, né? Os partidos da José de reação. Arimateia Xavier da Costa, filho de Luiz Xavier da Costa, né, um industrial salindeiro de Macau, ilustre, filho de Afonso Bezerra, poeta de mão cheia, inteligente, um homem de cultura, sabe? E o filho nasceu talentoso como o pai, sabe? Só que era meio, né? Meio atrapalhado. Mas entendeu de ser candidato e então Luiz Xavier deu as condições. E ele foi à luta, tinha transporte, naquele tempo tinha um carro lá chamado Baratinha, sabe? Era o único que tinha na cidade, ele contratou por antecedência, tudo, enfim, e tomou minha chapa quase toda. Ainda me sobraram 954 votos, que eu fiquei na primeira suplência. Já pensou, rapaz? Mas você chegou a assumir Bom, nessa aí que suplência? tá. Você Assumi, chegou a viu? assumir e vai ter uma atuação destacada. Assumi Fale a disso. suplência,
Você assumiu no lugar de doutor Clóvis Coutinho da Mota, que foi o eleito, né? Vice-governador de Aloysio. Depois, né? Na época ele foi eleito deputado estadual. Então certo. eu assumi a suplência dele. E Isso Clóvis aí- foi eleito a chapa de Aloysio em 62, em 50, Isso. Então. em 60. Perfeito. E Floriano foi eleito suplente em 54, se eu não me engano. Foi 54? Foi eleito em 54. Eleito em 54 e nos fins de 57 é que eu consegui a muito custo, Assumir. a duras penas assumir. Primeiro passei por um fuso no Curtume São Francisco, onde o senhor João Mota era já o presidente do PTB, e disse de viva voz comigo que não permitia que o filho tirasse uma licença para um comunista assumir. E eu então comecei a altercar, Maravilha. e lá vai, e houve uma alteração e tal, etc. E depois eu senti que estava cercado, né, por alguém, né, várias pessoas que estranhas ali ao ambiente, né, que não Porque vale a aqui tua fama de ressaltar. comunista já vinha de longe também, né? Infelizmente entrou nas lutas Não, sociais. porque... Claro. Não precisava ser do PCB para ser exatamente. comunista. Não precisava estar filiado. registrado de PCB, não. Mas aí você assume, então. Aí assumi, então. E o que é que você encontra no parlamento? Quer dizer, você que vem de uma luta sindical ferrenha, encontra no parlamento uma coisa mais palatável, digamos assim, aquela coisa de conversa, de negociação. Tinha muito disso e muito de decepção. Agora, era também uma oportunidade em que a gente podia soltar o pensamento em função da causa que a gente defendia. Tá? Por isso, eu me fiz na tribuna parlamentar, né? Não fui pensar em fazer projeto de lei, porque não teria chance para aprovar. Então, não ia dar também oportunidade de trabalho para o adversário depois emendar, fazer uma coisa diferente lá e enfim, dar enrolando o povo dizendo que ele apresentou um projeto da secretaria, sabe? Então eu fiquei só na tribuna levantando os problemas sociais em geral. Naquele tempo tinha diversos institutos e eu, então, passava por toda aquela representação, né, junto ao processo de previdência, defendendo todas aquelas categorias profissionais. Quem tinha um problema no IAPI, quem tinha um problema no IAPM, quem tinha um problema no IAPTEC, quem tinha... A luta era diuturna. Você era um representante, exatamente. Floriano, então, minha pergunta, foi usando esse espaço das tribunas que você pôde dar sua grande contribuição para a construção do ginásio de Macau, o Hospital Antônio Ferraz, e a fundação do SESC, que hoje tu fala muito do SUS, mas que já é mais ou menos copiando uma coisa muito parecida com o SUS de hoje, a universalidade do atendimento e a gratuidade em todos os atendimentos, desde o medicamento até a consulta médica. Era nesse espaço que você usava? A sua pergunta é muito pertinente e é bifurcada. Eu tenho que dar duas respostas a um só tempo. Né? Então, a primeira é quanto ao problema que você citou aí do ginásio. O ginásio é uma história longa, eu vou procurar fazer uma síntese, né, né? Então, eu estava no Rio de Janeiro, a chamado do presidente Afonso José Coelho César, trabalhando no IAPI, e de imediato, 1 ou 2 dias depois que cheguei lá, fui logo ao doutor Felipe Tiago Gomes, no 7º andar do IAPC, no Rio de Janeiro, na Esplanada do Castelo. E então coloquei o problema aqui, Macau não tinha ginásio, era uma cidade industrial, um polo de grande porte econômico, mas não tinha um ginásio. Então a sua juventude não tinha para onde apelar. E eu queria ver a possibilidade da CIREG, né? Que era a Campanha Nacional de Educandário Gratuito, né? Seneg, aliás, perdão. E então tracei o rumo bem claro para ele. Então ele disse: Floriano, eu não posso fundar o seu ginásio agora, porque eu já estou com 4 ginásios escalados para a fundação. 2 no Paraná e 2 em Santa Catarina. Aí eu digo: doutor, e quando é que vai ter esse tempo? Quando chegará esse tempo? Ele disse: assim que terminar a fundação desses 4 ginásios, então nós fundaremos o seu ginásio em Macau.
Então eu procurei acertar a coisa, finalmente perguntei, e como é que vai acontecer? Porque eu estou trabalhando aqui no Rio, vou trabalhar aqui, ainda não tinha entrado no trabalho. Vou trabalhar aqui no Rio, mas estou alerta para ir a Macau resolver esse problema. Ele disse, não, fique certo que a gente fica se entendendo e tal, muito bem. Só que eu fui chamado a Macau, voltei a Macau. Aí de imediato, antes de sair do Rio, fui lá. E disse para ele que estava sendo chamado, ia voltar a Macau, ia ficar em Macau. Ele disse, pode ir tranquilo, que quando terminar a fundação dos 4 ginásios, nós fundaremos o seu. Eu, doutor, e qual é a previsão de tempo? Ele olhou assim para o birô, bateu com o lápis que tinha na mão e disse, Floriano, seu ginásio será fundado entre março a junho de 1956. Isso era 1953. E assim aconteceu. No finzinho de maio, para a entrada de junho, eu recebi uma carta dele dizendo que estava pronto a fundar eu relacionasse 8 professores e localizasse um ambiente em que funcionasse como instalação do ginásio, e o ginásio seria fundado de pronto. Foi aí que apareceu uma figura que na época eu tinha muito de inocente em relação a esse problema de religião, essa coisa, a figura do clero lá em Macau, o padre João Penha Filho, por uma orientação do meu tio Afonso, dizendo que eu estava na iminência do meu contrato coletivo de trabalho. E tinha essa carta chamando ao Rio para... Então ele disse, padre João Penha está aí, fazia uns 3 meses que tinha chegado por aí, pouco mais, pouco menos, e vai ao Rio tratar de um assunto de problema da arquidiocese, e ele podia, né, ajudar nisso. Eu digo, muito bem. Então, dá para você dizer para ele que, se fosse possível, dar um saltinho aqui, ou por outro, eu vou procurá-lo na casa paroquial? Dá. O padre chegou lá. De entrar, né? E então, foi aí que ele sentou-se, eu expliquei do fato, né? E pedi, padre, eu gostaria que o senhor fosse lá ao edifício do IAPC, 7º andar, doutor Felipe Tiago Gomes, e colocasse com ele que eu lhe chamei aqui, já relacionei os 8 professores, já relacionei onde é que vai funcionar o colégio, e então o senhor passa para ele, por favor, esses fatos, e ele então vai designar alguém ou virá para a gente fundar o colégio aqui. Preste bem atenção, né? Então, fiquei no aguardo. O homem foi, passou uma semana, né? Entre essa ida e essa vinda, e chegando aqui ao Rio Grande do Norte, juntou-se com o professor Manuel Leonardo Nogueira, de Mossoró, que, se eu não estou equivocado, na época era o presidente da campanha aqui no estado, né? Entendeu? E então ele chegou lá, onde ia ser a sede do ginásio, né? A instalação do ginásio, e chamou o monsenhor Joaquim Honório da Silveira para participar e fez uma ata improvisada sem nem me avisar, sem me convidar para ser presente. Bom, Floriano, eu engoli esse fato durante 30 anos, esse monstro. esse episódio, né? Engoli durante 30 anos. Deixa eu pedir a você, Floriano, eu vou ter que interrompê-lo, porque nós vamos fazer um novo intervalo, fim do qual você continuará a responder a pergunta que foi feita por Ailton. E, ao retornarmos, naturalmente, que já tendo considerado toda essa luta sindical de Floriano e a passagem dele pelo parlamento, a qual retornaremos também, nós chegaremos aos dias atuais para saber o que é que essa figura tão cheia de ânimo, tão disposta a comprar brigas, no bom sentido da palavra, que é Floriano Bezerra, está fazendo hoje em dia. Daqui a pouco nós retornamos. Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. Programa Doc TV. Uma experiência inédita para o documentário na televisão brasileira. 35 documentários. Olhares, 35 realizadores. Olhares, 35 modos de olhar o Brasil. Olhares. Programa Doc TV. Não vai perder. Todo domingo, às 23 horas. Não vai perder, a partir do dia 28 de agosto. Doc TV,
Olhares imaginando um Brasil. Apoio Banco do Nordeste. Bem, nós retornamos com Memória Viva, hoje entrevistando Floriano Bezerra de Araújo. E eu passo a palavra a Ailton Marques de Araújo para, enfim, dar sequência àquela indagação que havia feito antes de interrompermos para o intervalo. Bom, Floriano, como nós vamos ser assistidos pelo Rio Grande do Norte, especialmente por Macau, eu acho interessante que na pergunta que eu coloquei, eu queria justamente de sentir a abrangência da sua ação como parlamentar. Até porque eu defendo que Macau, com a potencialidade que tem de 20 mil eleitores, não pode deixar, como sempre deixou, de ter representantes, quando a região já teve 4 deputados estaduais. Então, eu me lembro também, eu queria que você fizesse um pequeno comentário, de que o Instituto Brasileiro do Sal também contribuiu na construção de mais 2 grandes edificações no município de Macau. A construção de uma escola de 2º grau, Instituto Brasileiro do Sal, que hoje é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De primeiro grau. Fundamental. Exatamente. Fundamental. Que hoje foi doada à Universidade Federal do Rio Grande pelo município, porque depois o Instituto Brasileiro do Sal deixou de existir, essa escola foi encampada pelo município e o município fez doação dessa escola sem nem funcionar para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde hoje funciona o campus de Macau. E também a sua luta, o seu trabalho na fundação da primeira pedra, podemos dizer assim, de edificação do Hospital Antônio Ferraz, que agora também, no novo momento atual, está sendo tombado para o município de Macau. Pergunta muito boa e oportuna, porque essa parte da escola fundamental foi conquistada junto ao IBS, Instituto Brasileiro do Sal, e era uma escola de 11 salas de aula, e com características de primeiro mundo à época. E quanto a outra parte que a Ailton explicou aí, o fio do hospital, foi também uma conquista feita junto ao Instituto Brasileiro do Sal, através das nossas lutas contratuais de trabalho ano a ano no Rio de Janeiro. Então, num desses contratos, eu consegui, em nome dos trabalhadores na indústria da Extração do Sal de Macau, o Hospital Antônio Ferraz para Macau. Esse hospital seria construído com R$1, digamos hoje, um cruzeiro na época, por tonelada de sal exportado nos aterros. E então, quando começamos a construção do hospital, foi rápido a situação, Quando eu fui preso em 64, as paredes do hospital estavam só aguardando o teto. O hospital teria 18 leitos, Foi aí que, quando eu cheguei em Macau, das prisões, achei aquilo um absurdo. Não tinham dado mais uma colher de chá para o hospital. Então, a muito custo, trabalhando nos bastidores, eu consegui que 2 médicos fossem a Manuel Casado da Silva, no Alagamar, e expusessem que aquele hospital tinha que ser concluído. E logo, porque a região toda estava dependendo daquele apoio de saúde, e tal, etc. Finalmente, esses 2 senhores foram lá, falaram com o seu Manuel Casado, e ele disse que ia se comunicar com o Rio, e num espaço de 15 dias chegou a ordem para tocar as obras. E as obras foram para a frente, e de última hora precisavam em retoque lá, ele chamou então o padre belga, que havia chegado em Macau naquele dia, Alfonso, que hoje é advogado, é médico, e educador em Macau, e construtor civil de primeira mão, E então, de imediato, ele ultimou as obras do hospital, o Casado abriu as portas para fazer mesmo usar, Ele, então, concluiu as obras de imediato, por assim dizer, e me telefonou. Os telefones ainda haviam chegado em Macau naqueles dias, por assim dizer, dizendo que era a primeira pessoa que estava sendo convidada para participar da
inauguração do hospital, porque sabia, tinha tomado conhecimento da história daquele hospital, e eu era o homem-chave, né? No reconhecimento. E eu então fui, participei, eu e minha mulher, né? Francisca da Fonseca Ribeiro de Araújo, né? Da inauguração do Hospital Antônio Ferraz. 18 leitos, que ainda hoje presta relevante serviço à comunidade macauense e comunidades afins da região. Da região. Floriano, você falou aí, ao fazer esse comentário, a respeito de prisões que você sofreu, né? E essas prisões decorreram, obviamente, dessa sua atitude destemida desde a infância, praticamente, e que no parlamento, era bom que voltássemos um pouco a isso, no parlamento teve uma significação e teve uma força, uma expressão verdadeiramente extraordinária, com a tua defesa do petróleo brasileiro. Curioso, porque é muito pouco provável que em outras assembleias estaduais do Brasil, que não as do eixo Rio-São Paulo, onde a luta se concentrava mais e tal, houvesse tanta veemência. Você, no parlamento, o Birajara Macedo, na imprensa, na equipe de Djalma Maranhão. Fale um pouco sobre isso. Ô, Floriano, nesse episódio, do Petróleo é Nosso, e que a gente saía pintando as paredes, o petróleo é nosso, tinha um velho batalhador, lutador, tal Manuel Caetano, e que eu tive o desprazer de ver a polícia esfregar a testa dele no que ele havia escrito, Numa petróleo da pichação. Ficou em sangue vivo. Esse era a luta de Floriano, de Ubirajara de Macedo, de Manuel Caetano. Esse povo todo. E também eu andei por lá, que Você até assisti também. isso, né? Você era um advogado sempre prestes a ser preso, né? O trocadilho com Porque, prestes, etc. Né? com licença, porque eu fui um advogado, eu era roqueiro, né? Eu era roqueiro. É tanto que em 62, eu tive nas Rocas 1.304 votos e não gastei nenhum real na época. Então daí foi a minha luta do petróleo com o pessoal. E das ligas camponesas. Pronto. Então, Floriano, explica essa história da passagem do parlamento. Essa passagem do petróleo, a minha ação, a minha presença nessa luta começou quando eu li em Macau um documento técnico-científico da ESSO, na Biblioteca Pública, em que traçava o rumo do nosso petróleo aqui, que começava como que lá da Patagônia, na Argentina, todo aquele planalto que vinha lá para cá, um grande maciço, e que ia sair aqui na nossa costa atlântica. Por via disso, eu em 53 fui para o... Isso começou em 1950, e eu participei da campanha do Petróleo é Nosso, essa luta toda, e então em 1953, aliás, eu então cheguei no Rio e consegui ler mais 2 outros documentos mais ou menos idênticos, da Estandoril e da Axon. Da Axon. Então, nessa leitura, eu pude me aperceber, pude tirar a conclusão que o nosso solo aqui era rico em petróleo, né? A geologia de superfície, né? Com a metodologia da geofísica, né? Dava um contexto, né? E outras leituras que eu tinha feito já também, né? De geólogo americano que escreveu sobre o petróleo em 1922, né? Na região do Rio Grande do Norte, Ceará, né? E também um geólogo brasileiro também, né? Em 1929 também. A campanha profunda, acirrada, que o doutor Vantan Rosado Maia já fazia também, defendendo que Mossoró tinha petróleo, né? E que usou todo esse trabalho também para focar esse processo. E foi aí, passando o Clube Militar, a sua revista que era editada, tinha, né, focos a respeito. Horta Barbosa. Horta Barbosa, era Nilton Estilaco Lial, era o Generais Nacionalistas. Generais Nacionalistas, né? Tudo isso
E eu cheguei à conclusão que aqui tinha petróleo e muito. Foi aí que a luta foi travada até a campanha Petróleo é Nosso, despejou em cima da criação da Petrobras, e depois da criação da Petrobras, para que a Petrobras viesse ao Rio Grande do Norte pesquisar, né? Perfurar poços, essa coisa toda, né? Prospectar e tudo isso. Então, foi aí que em 1956 já a Petrobras vinha a Macau e abriu um poço entre Macau e Barreiras, num lugar lá numa região chamada Soledade. E esse poço jorrou petróleo uma certa madrugada, né? E então havia um engenheiro americano na chefia da produção da Petrobras que não permitia que aparecesse petróleo. Mr. Link. Mr. Link, por bem. Esse Walter Link, né? Então esse corre-corre, na época estava o batalhão de engenharia em Macau, o BEC, né? Tinha à frente o tenente Maron, um paulista, né? E lá os homens da Petrobras pediram a ajuda do BEC. E o BEC passou 3 dias em ação, ombro a ombro com essa gente, para tapar esse poço, né? Aterrar esse Conseguindo poço. cimento de toda a região, desde Mossoró. Esconder os motivos, qual é do crime, os indícios. Aterraram o poço, né, todo, enfim, lacraram com uma envergadura de cimento armado que ainda hoje está lá e não consta dos documentos da Petrobras. Ô, Floriano, inclusive o Jornal Nacionalista, que você criou em Macau, tinha o slogan da Jornal Nacionalista. Pois é. O petróleo é nosso. Foi em 1956 isso, né? Então a luta eu continuei. Eu continuei a luta no que me dizia respeito. Vantã e Mossoró, né? E então a luta continuou. Em 1959, eu já deputado à Assembleia Legislativa, né? Já na frente da luta mesmo, consegui fazer um levantamento de várias prefeituras, inclusive a assinatura do prefeito de Mossoró, da prefeitura de Macau, né, de Natal, etc., né, e mandei um catatal para o presidente Kubitschek. Esse documento foi para lá, e então, em seguida, eu recebi, em fevereiro de 1959, um documento assinado pelo general Nelson de Mello, 2ª Divisão, chefe do Gabinete Militar da Presidência, dizendo que Macau, que o Rio Grande do Norte não tinha petróleo. Porque o petróleo era vestígio de petróleo economicamente inexplorável. Absurdo, rapaz. Eu achei um absurdo. Foi daí que então que eu tomei mesmo quase ódio nessa luta. E fui até quando começou a jorrar petróleo pelos coteiros no Rio Grande do Norte, até 1984. Dentro do período da minha cassação, 18 anos, eu trabalhava nos bastidores. Correspondência, articulação pessoal, tal e tal. Beleza. Floriano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quer dizer, como eu me entusiasmei pelo petróleo, porque o petróleo foi Monteiro Lobato. Exatamente. Né? Que tomou a iniciativa individual de explorar. Petróleo. É verdade, é verdade. Exatamente. É verdade. Monteiro Lobato, Gundir da Fonseca, essas Floriano, figuras. eu quero fazer uma pergunta para você que é assim, o telespectador já percebeu que, embora você tenha tido todo esse envolvimento com a luta sindical e, por via de consequência, ele tenha sobrado pouco tempo para você se ilustrar nas academias, nas escolas superiores, etc., etc., você é uma pessoa muito fluente e você, mais do que isso, usa um vocabulário de quem lê, e lê muito. O que é que você lê? Você lê poesia, você lê memória, você lê romance? Fale desse aspecto, Floriano. Acho que ninguém nunca perguntou isso para você. É um momento bom para a memória. Eu diria que eu sou eclético nessa particular. Eu leio tudo, né? Né? Desde o pedaço de jornal, quando eu vou ao banheiro e saio por aí. Então eu comecei a ler quando aprendi a assinar meu nome. Aí então fui, né, começando a ler, né? Então a rigor com 20 anos em média, certo? Quando eu comecei as minhas leituras. Então essas leituras eu consegui fazê-las em primeira linha na Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, em Macau. Né? Li obras de diversos autores, li as obras de Rui Barbosa todas, li as obras de Humberto de Campos todas, li obras de José de Alencar, li obras de Machado de Assis, não todas. Né? Essa de Queiroz? E foi por aí. Né? Essa de Queiroz não. Li aquele alemão Stefan Zweig. Né? Stefan Zweig, excelente exatamente. Leitura, dá vontade de comer as páginas. E sai por aí. Mas, Floriano, nós já estamos terminando. Eu gostaria que você fizesse algumas considerações sobre aqueles negros dias que nós passamos juntos, você e eu, nos cárceres da ditadura militar. Se você puder fazer sinteticamente. Realmente foi um momento tenebroso da vida da gente, como de todos os brasileiros que passaram por aquele fuso, né?
E nós estivemos no 16RI preso numa cela coletiva lá, com várias figuras, né? Dr. Geraldo Pereira de Paulo, o Birajara Macedo, Djalma Maranhão, Carlos Lima, Moacir de Góes. Moacir de Góes estava numa cela à parte. Era Ginani, acadêmico de Medicina, certo. Francisco Ginani, Geniberto Campos também. Isso. Né? Esse José Mar Azevedo era acadêmico de engenharia, de engenharia. Essas figuras todas, então foram momentos. Ali já era, como se diz, uma coisa, até uma valsa. O horror e o horroroso foram nos primeiros dias, né? No 16RI, onde eu fui torturado terrivelmente, no primeiro dia que lá cheguei, 15 de abril de 1964, né? Torturado 2 vezes quando saí de uma sessão, me levaram para outra e começaram outra sessão. Que tipo de tortura você sofreu? Eu sofri tortura de choques elétricos até quase desfalecer definitivamente, por assim dizer, e chutes, etc., telefones até ficar, né? Mas eu já tinha uma certa tática, alguma leitura que era preciso abrir a boca no momento quando levantava as mãos o torturador, o capitão N. Lacerda, né? Eu então fazia aquele passalto, então não chegou a furar meus tímpanos, foram terríveis. E a partir daí ele mandou me levar numa escolta lá para a 2ª companhia e lá me botaram numa banheira seca, chamada banheira seca. Era um quadrado assim, com uma espécie de um caixão, né? Uma certa altura em que me amarraram de pés e mãos para as costas, pelas costas, né? Com corda de agave nova, né? E botaram aquela muquequinha ali. Então as bordas do caixão, na banheira, como eles chamavam, ficavam aqui nas carótidas e na veia aorta. E até quando faltava tudo. Quando eu estava quase morto, eles tiravam de novo, recomeçavam. Isso aí foi até quando eu fiquei só vivo. Foi aí que chegou o padre Heller Monteiro, né? Heller Monteiro, não é isso? Lestre, né? É um nome francês, né? Exatamente. Pois bem. Aí ele chegou perguntando o que estava acontecendo, se estava tudo bem. Eu digo, não está tudo bem. Eu acabo de ser torturado assim. Depois que eu passei todos os detalhes, ele disse, eu estou aqui porque o senhor quer se confessar? Eu digo, então o senhor acha que eu ainda quer me confessar? Se a grande confissão é essa, que eu estou sendo torturado aqui até a morte? Floriano, desculpe, mas eu vou ter que interrompê-lo, porque o programa realmente chegou ao final. Agora, eu queria que os telespectadores raciocinassem comigo. Um homem de compleição franzina como este, um homem saído do vale, mas do vale mais pobre, da região mais pobre do Vale do Açu, município de Afonso Bezerra, e que chega a esse ponto da existência, pela força pessoal, pelo ânimo, pelo entusiasmo, pela garra, merece todas as nossas homenagens. E a TV Universitária, Floriano, lhe agradece muito ter participado desse programa. Agradece também a Geraldo, o advogado Geraldo Pereira de Paulo, e ao professor Ailton Marques de Araújo, prometendo retornar na próxima semana.